Eu quero falar de duas pessoas, de dois personagens. É o mesmo pano de fundo, é o mesmo texto. Eu quero falar de uma mulher e quero falar de um homem. Quero falar de uma mulher que está escrito lá no livro de Josué. Boa parte dos capítulos fala sobre ela, os primeiros capítulos, mas eu quero me deter. A sua fala, a fala de uma pessoa que decidiu crer em Deus. Depois eu vou ler alguns textos, eu não quero pegar um texto, um versículo. Não quero me deter a um versículo, eu quero me deter a um texto, a história. Eu quero falar de Raabe. Todos aqui conhecem Raabe? Quem não conhece, levanta a mão. Quem não conhece a irmã Raabe? Algumas pessoas não conhecem a irmã Raabe. Todos conhecem o irmão Acã? Quem não conhece, levante sim. Quem não conhece o irmão Acã? Poucas pessoas. Esta mulher, ela estava condenada à destruição. Porque quando o povo sai do Egito, guiado por Moisés, passa-se 40 anos, Moisés parte e Deus fala para Moisés, chama Josué, porque ele vai levar este povo a conquistar a terra prometida. E Moisés parte, Josué segue. E quando chega perto da primeira cidade desta terra, eles armam o acampamento. E Josué chama 2 espias. Josué tinha guardado uma grande experiência, porque Moisés, quando entra no deserto, ele manda 12 espias. E dos 12, 10 traz uma mensagem destrutiva, de incredulidade, e diz: a terra realmente é o que Deus disse, é uma terra boa, porém há gigantes, e nós somos como gafanhotos diante daquele povo. São 10 homens que não conseguem crer na fidelidade de Deus. Porém, Josué não esqueceu daquela experiência. E agora ele não manda mais 12, ele manda 2, porque os 2 que vieram trouxeram boas notícias. E agora ele diz: vão, observem a terra e vão a Jericó. E quando eles chegam em Jericó, já é noite, eles buscam uma estalagem. E lá está uma mulher prostituta, que os dá abrigo. E o rei de Jericó é avisado: vieram 2 homens, 2 espias de Israel para investigar a terra. E o rei manda dizer a Raabe: põe esses homens para fora, esses 2 homens que entraram na tua casa, porque eles são espias, porém ela os esconde. E quando ela esconde esses homens, ela diz uma coisa espetacular. E aí é onde eu quero ler com vocês. Capítulo 2. Versículo 8 diz: antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Irmãos, preste o que essa mulher está falando. Ela fala com convicção, ela não diz: Deus vos dará, não. Deus já tem vos dado esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis dos amorreus, que vocês aniquilaram.
Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, vocês serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, e de minha mãe, e de meus irmãos, e de minha família. E de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. E eles falam, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram, se você fizer este acordo conosco, nós usaremos de fidelidade. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte de do muro da cidade. E ela disse como eles deveriam proceder, se esconder por 3 dias na montanha, até que os guardas fossem atrás, e depois eles conseguiriam chegar no seu acampamento. Irmãos, o que eu vejo é uma mulher prostituta de uma vida degradante, mas que de repente ela foi impactada pela fé, pelo que Deus tinha feito na vida daquele povo. E ela disse, eu quero esse Deus para mim. E ela faz uma confissão de fé. E por causa da fé daquela mulher, quando o povo voltaram para destruir Jericó, Jericó estava dentro de uma grande fortaleza. Porém, meus irmãos, quando a sua vitória estiver cercada por grandes fortalezas, não se preocupe, porque o Deus que separou as águas do Mar Vermelho, Ele ainda é real. Ele é real, Ele é mais real do que você, Ele é mais real do que eu. Esta mulher creu, e por isso, no dia que o povo de Israel vieram e cercaram Jericó, e gritaram, os irmãos conhecem a história, e tocaram as trombetas, rodearam por 6 dias, e no 7º dia rodearam 7 vezes, e depois que tocaram as trombetas e gritaram, e quando a natureza ouviu o grito do povo de Deus, a terra se abriu, e aqueles muros desceram, sugados pelo poder de Deus. E queridos irmãos, a palavra de Deus disse, Jericó pertence ao Senhor, porque são as primícias. Não se aproprie de nada desta terra, porque tudo pertence a Deus. O ouro e a prata pertencem ao Senhor, e o resto vocês precisam queimar e destruir. Esta mulher creu, e naquele dia a sua casa ficou de pé, e Deus salvou a sua família, e ela saiu daquela terra. Estava aquela terra e aquela família, todos estavam condenados à destruição, mas por causa da fé daquela mulher, ela foi salva, e ela alcançou a promessa que Deus tinha dado a Israel. Porém, tinha um homem de Israel que tinha posse da promessa. Ele tinha direito a entrar na terra prometida e ser próspero e conquistar lugares altos. Mas ele trocou tudo isso, porque quando os muros caíram, ele entrou em Jericó, e a ordem de Deus era para que todo o ouro fosse dado para Deus, e o resto queimado. Ele esqueceu das promessas de Deus, e ele foi e se apropriou do que Deus disse que ele não deveria fazer. No capítulo 7, quando o povo de Deus destrói Jericó, Acã entra na cidade. Ele vê 200 ciclos de prata e ele toma para si. Ele vê uma barra de ouro e ele vê uma capa babilônica. Ele desejou, ele cobiçou, mas ele não ficou só na cobiça. Ele foi e tomou e escondeu na sua tenda. E
e achou que Deus não tinha visto. Como muitos de nós acreditamos que quando estamos pecando, Deus não está vendo. Quando Deus disse, não faça. Se você olhar para uma mulher e desejar e a cobiçar, você já pecou, você está em pecado. E somente porque você pensou, esconde debaixo da tenda. Aquele homem, ele estava predestinado a herdar uma grande herança. Porém, esqueceu das promessas de Deus. Esqueceu da eternidade. E se apegou a coisas provisórias. E achou que podia passar impune diante de Deus. Muitas vezes nós ouvimos, Deus é Pai, Deus é bom. Como pode Deus mandar um filho para o inferno? Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus é amor. Mas esquece que Deus é fogo que consome. Que Deus é justiça, que Deus é santo, que Deus não suporta impureza, imoralidade. Quantas pessoas, quando estão sozinhas, assistem o que querem. Acessam a internet e vão, e comem, e se apropriam de tudo. Mas porque estão sozinhos, podem. E eu ouvi um testemunho de um pastor esses dias, que ele chegou na igreja, e ele pegou uma imagem da Globeleza, e disse, irmãos, tem um vídeo para passar para vocês. Irmãos, aquele pastor postou assim, na parede da igreja, o vídeo da Globeleza, e muitos, oh, que coisa feia, como é que pode, isso não pode passar na igreja. E o pastor disse, vocês são hipócritas, porque vocês podem passar isso na casa de vocês, e eu não posso passar na igreja. Vocês são templo e morada do Espírito Santo. Deus não habita aqui. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de você. Você é que é santo. Deus está vendo. A Bíblia diz, o salmista diz, não porém nada mal diante dos meus olhos. Mas será que essa tem sido a minha oração? Quando eu estou só, eu vejo. Quando eu estou só, eu acesso. Quando eu estou só, eu vou para o Face, abro as janelinhas, e eu começo a articular, eu começo a ver a face, eu começo a ter uma amizade, coisas que Deus não aprova. E chego na igreja e levanto os braços e digo, glória a Deus, aleluia, Senhor, te adoro, Senhor, tu és santo. Mas quando eu estou em casa, eu esqueço que o templo do Senhor sou eu, e que o culto não acaba quando o pastor diz amém, porque quando o culto acaba na igreja, começa o verdadeiro culto dentro de nós. Quantos nunca mais, quando saem da porta da igreja, sai dizendo, Senhor, obrigado porque falaste comigo. Obrigado porque me corrigiste. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me lavou. Porque hoje a tua palavra me santificou. Mas já dizem, nós vamos lanchar onde? Nós vamos para o Ricardão? Nós vamos não sei para onde? Qual é o lugar do point hoje? Esquecemos que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Que Ele nos ama. Que Ele nos ama, mas Ele não pode compactuar com a carnalidade que muitas vezes está dentro, grudado dentro de mim. A palavra de Deus, Jesus disse, vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. Irmãos, limpar é como lavar. Lavar significa, abre um parênteses. Hoje nós mulheres muitas vezes não sabemos o que é lavar uma roupa por causa das máquinas de lavar. Chegamos na máquina de lavar, colocamos sabão, amaciante, deixamos lá e vamos fazer outras coisas. E depois, quando o processo termina, nós só vamos lá, tiramos e estendemos. Mas quem já lavou roupa,
Antigamente, se pegava uma peça de roupa, ia para o rio, pegava uma pedra, colocava a roupa em uma pedra, em cima de uma pedra, passava o sabão, depois pegava o pano e começava a bater na pedra. E era pouco, pegava uma vara e metia na roupa, pá, pá, pá. Depois, não era suficiente, vamos colocar para quarar. Colocava no sol e deixava o sol. Olha o processo da santificação aí. Aí o sol vinha, enxugava um pouco, pegava a roupa, voltava para a pedra, derramava água, enxaguava, vara de novo. Depois, passava, a roupa estava limpa. Lavar significa isso. Bater. Quando o Senhor diz, lava-me, bate em mim, Senhor, para tirar essa sujeira. Porque máquina, muitas vezes a gente tira, está um cheiro de azedo. O nosso Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Quando Ele vai lavar você, se prepare. Vai doer. Dói, dói. Glória a Deus. Mas no final você está pronto para alcançar as alturas. E não existe alturas maior do que o céu. A Bíblia diz, olha, deixa sua mente lá nas alturas, aonde Cristo está. Tudo que você tem que guardar, guarda teu coração, porque é dele que vai proceder as fontes da vida. Mas onde eu tenho que guardar? Guarda em Cristo Jesus, como a Bíblia diz, ó Deus, guarda os meus sentimentos em Cristo Jesus. Se meus sentimentos estiverem guardados em Cristo Jesus, o ódio vai vir, a mágoa vai vir, a decepção vai vir. Mas quando eu guardo em Cristo Jesus, Ele, filho, o ódio não dá para ser guardado. A mágoa não dá para ser guardada, filho. Porque se você não guarda os seus sentimentos em Cristo Jesus, você guarda em você mesmo, vão vir as depressões, a falta do sono. Lembra o que Jesus falou? Você quer descanso para a sua alma? Sim, Senhor, eu quero. Então tome um clonazepam de 2 miligramas. Não, é pouco. Tome um clonazepam, diazepam, para você ficar calmo, dormir tranquilo a noite toda. 5 miligramas. Porque vai trazer equilíbrio para a sua alma. Foi isso que Jesus falou? Sim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Aí vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí sim, o salmista diz, em paz eu deito e logo durmo, porque o Senhor está comigo. O que está acontecendo conosco, queridos? Porque essa não tem sido a verdade. Porque estamos lendo mais jornais, estamos mais tempo nas redes sociais do que com o pão vivo. É só sequestro, estupros, pedofilias, traições, crentes, servos de Deus que se sentam para assistir o Big Brother, aquela imundície. Essas novelas imundas que ensinam mulheres a traírem. E a Bíblia lá na estante, como o pastor falou no Salmo 91, achando que o Salmo 91 vai fazer alguma coisa, não é amuleto. A Bíblia não é só para ser lida, é para ser vivida. A nossa regra de fé está aqui. Acã não entendia isso, ele trocou o eterno pelo efêmero. Ele, queridos, quando ele pegou, colocou a mão no que não era para colocar, vocês sabem o que aconteceu?
Preste atenção. Raabe, uma prostituta, tinha tudo para dar errado na vida. Muitos de nós aqui fomos tantas coisas, tinha tudo para dar errado na vida, mas quando fizemos nossa aliança com o Senhor, tudo começou a mudar. Tudo começou a dar certo. Meu esposo, antes de conhecer Jesus, era insuportável. O juiz muitas vezes mandava chamá-lo e dizia: "Ó, Carlos, eu já escrevi seu nome com lápis, com caneta, agora com aquele lápis piloto." Levaram para o psicólogo disse: "Não tem mais jeito, rapaz, não dá." Dava trabalho. E um dia, o pai dele fez um convite: "Filho, é Natal, vamos na igreja, me dê esse presente." E naquele dia, depois da mensagem, começaram a cantar: "Porque Ele vive, posso crer no amanhã." Ele levantou sua mão, aceitou Jesus e decidiu viver por Ele. E abandonou tudo, as drogas, os amigos, e começou a se envolver na igreja, foi auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, e hoje é um pastor. Porque reconheceu que Ele vive e Ele poderia crer no futuro. E o que o homem não pôde dar jeito, nem um juiz, nem uma psicóloga, Jesus deu jeito. Porque esse é o Deus que esta mulher disse: "Este Deus não há como Ele, nem no céu, nem embaixo." Ele é único. Enquanto Acã decide negar o seu Deus e se apropriar de Jericó, ele perdeu sua esposa, seus filhos, seus servos, sua riqueza e sua própria vida. Josué mandou chamá-lo e disse: "O que é que você fez? Conte o que você fez, você é louco." Ele disse: "Eu pequei. Eu peguei. É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei. E não só os cobicei, eu os tomei para mim. E me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda." Josué fala: "Vai buscar tudo." Mandou alguém buscar, trouxeram. E disse: "Agora, olha só, irmãos, por causa de um pecado de um homem, toda a sua fazenda, os seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia, foi levado para o vale de Acor. Hoje o Senhor lhe causará desgraça." Quantos homens de Deus estão vivendo em desgraça porque tocaram no que não era para tocar, pegaram no que não era para pegar e vivem uma vida que não era para viver. Mas Deus nos convida esta noite a confessar os nossos pecados, porque a Bíblia diz: "Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia." Você quer as alturas do Senhor? Você precisa deixar aquilo que Deus disse que não quer que você tenha. Viver uma vida de santidade. E meu tempo acabou. Eu quero convidar você para ficar de pé. E que o Espírito Santo de Deus traga à tona tudo aquilo que está impedindo você de alcançar as alturas. Como, queridos, Raabe, por causa da sua fé, e deixou tudo, deixou sua nação, seu país, por amor a Deus, ela foi salva com sua família. Ela alcançou as alturas. Ela foi levada para o acampamento de Israel. Ela
ela recebeu promoção. Ela deixou de ser prostituta e foi ser uma princesa. Ela casou com um príncipe de Judá. Desta união, queridos irmãos, veio um jovem chamado Boaz. Boaz casa com Ruth. A Bíblia diz que Boaz era um homem muito rico. Significa que Deus não deu somente a salvação, mas Deus deu bênçãos materiais para Raabe. Deu filhos, deu uma família. Tirou ela da prostituição e deu um lar, um título de princesa. Ela teve Boaz. Boaz teve um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. E Jessé teve um filho chamado Davi, do qual veio a linhagem do Messias. Aquela mulher alcançou as alturas, porque foi desafiada a crer no Deus de Israel, como eu e você esta noite estamos sendo desafiados a crer. E quem crê tem que abandonar, deixar por algo eterno. Essas são as alturas que Deus tem para você esta noite. Mas você não pode alcançar as alturas cheios de pacotes, de malas, de ódio, de raiva, de decepções, de ira. Enquanto que Acã tinha tudo para herdar tudo isso, porque também era judeu, porque era da tribo de Judá, perdeu o seu principado. Deixou de ser um príncipe para ser um condenado. Aquela mulher deixou de ser condenada para ser uma princesa. Aquela mulher salvou toda a sua família. Acã perdeu toda a sua família. Aquela mulher foi abençoada materialmente. Aquele homem perdeu todas as suas riquezas. Josué pegou todos eles, apedrejou e tocou fogo. Porque, queridos irmãos, aqueles que não fizeram aliança com o Senhor, a Bíblia diz que eles, literalmente, eu não queria dizer isso para vocês, mas nós estamos aqui porque queremos o céu, amém? Porque existe céu e inferno. A Bíblia diz que o inferno lá queima. Lá o fogo queima. E Acã recebeu as torturas do inferno porque foi incrédulo com a promessa que Deus tinha lhe dado. Hoje nós temos tudo para não perder nossa família. Nós temos tudo para não perder o nosso título de servo de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, mas se o sal tornar-se insípido, para nada mais presta. Quantos cristãos hoje não valem o nome, quando diz fulano é crente, Deus me livre, ser crente como fulano eu não quero, eu prefiro ir para o inferno. Essa tem sido a nossa realidade. Mas eu creio que tem um povo aqui que enaltece e que suas vidas podem ser vistas e alguém dizer, ser crente como aquele povo eu quero. Ter a fé que aquela igreja tem, eu quero. O Deus daquele povo, eu quero. A fé daquele povo, eu quero. Se tiver alguém que não tem uma aliança com esse Deus, que muda as circunstâncias, que aquilo que tem tudo para dar errado, de repente dá tudo certo, e aquilo que tudo caminha para dar certo, dá tudo errado, simplesmente por uma atitude de fé ou de incredulidade. E se você quer esse Deus e não tem aliança, você é convidado a vir aqui na frente. E se não, coloque a mão no seu coração e diga, Deus, se eu não tenho a consciência de que me apropriei de algo que não me pertence, que não é referente ao céu, mas que é efêmero, se eu vivo uma vida que não é de acordo com a tua vontade, me dê forças para que eu tome a decisão de deixar. Se eu vivo uma vida dupla, se eu não perdoei meu pai, não perdoei minha mãe, não perdoei aquele que abusou de mim, aquele que me ofendeu, aquele que me traiu, pessoas traídas, abra mão disso tudo, é lixo. Troque tudo isso pela eternidade. Troque tudo isso pela eternidade. Há um lugar melhor junto à cruz para mim e para você. Deus te convida, vinde à cruz, venha. Na cruz a cura, a libertação. Na cruz
restauração. Na cruz está cravado. Ali a dívida foi rasgada e eu posso dizer, eu sou livre. E no fim da vida eu posso dizer, valeu a pena. Eu sei, valeu a pena. Eu sei, vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. Se você hoje decidir crer no Senhor. Pai, eu te louvo e te adoro. E que estas palavras, Senhor, produzam frutos de 1 a 30, a 60, a 100 por 1. Que estas palavras, Senhor, sejam o pão lançado sobre as águas. E que no fim traga muita colheita. E muitos que estão aqui chorando e gemendo, um dia colherão, verão, colhendo e alegre, jubilante. Porque hoje o Senhor está mudando a sorte de muitas vidas deste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Deus, toca a tua vida agora. E te dá força para deixar aquilo que você não tem tido força. Aquilo que ninguém sabe, só você sabe. E você vive como se ninguém soubesse, mas não importa. A Bíblia diz, não tenha medo do homem. O homem só pode tocar seu corpo. Tenha medo de Deus, porque além de tocar, Ele pode te lançar no inferno. Mas Deus não quer te lançar no inferno. Ele quer te tirar de lá. E te dar uma vida, te transportar do reino das trevas para a luz, para o reino da luz do Filho do seu amor. E que você, em nome de Jesus, seja tocado e decida viver os lugares altos. E só quem pode te levar é o Espírito Santo, porque Ele tem asas. As asas se chama humilhação. Você pode aplaudir o Senhor? Pastor? Nós já vamos encerrar, mas eu me lembrei de uma coisa nesse texto. A Raabe não tinha história, ela não tinha herança, ela não tinha família famosa. E você sabia que Acã, ele era neto direto de Judá? Ou seja, ele era herdeiro direto do reinado de Judá. A história dele é a história traçada para o sucesso. A da Raabe era a história traçada para a humilhação e para a vergonha, porque naquela época, muito pior do que hoje, uma prostituta era vergonha. Aqui ninguém é prostituta, bem? Mas todos nós temos dois caminhos. Um caminho de querer a cruz e um caminho da vergonha. Eu gosto de palavras que nos confrontam. O apelo já foi feito, eu não vou fazer de novo. Mas você precisa sair daqui pensando. O caminho que você está andando é um caminho que vai te levar para o sucesso, que é a cruz, ou é o caminho que vai te levar para a vergonha, a humilhação e a derrota? Escolha o caminho que vai te levar para o sucesso. É Cristo Jesus. Amém? Você pode levantar sua mão direita, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra confrontadora. Muitas vezes, Senhor, nós temos um banquete na nossa frente e reclamamos que não temos o que comer. Muitas vezes, Senhor, sentamos à mesa e temos variedades sobre a mesa. Pães diferentes, carnes diferentes, verduras diferentes. E saímos da mesa reclamando. Senhor, nenhum de nós que estamos aqui ou que assistiram pela internet poderão desligar um computador, poderemos ir para casa sem poder dizer, nesta noite Deus me confrontou, me deu vários alimentos, e eu quero escolher o alimento mais saudável, que é viver com Jesus. Que o amor de Deus te acompanhe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com você e com a sua casa, te dando um final de semana, um final de noite, um final de semana cheio da presença de Deus, para que você seja confrontado no pecado, para que você seja confrontado nos caminhos aos quais você está caminhando. Como diz o profeta Isaías, eu declaro sobre a sua vida: eis aí o caminho, andai por ele, e o caminho é Cristo, o nosso Salvador. Vai na paz, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.
Obrigado, pastora Vânia. Deus abençoe.